Fala, criatura que segue Minha Vida Geek, eu sou Cláudia Sardinha e hoje estou aqui dentro de um farol para trazer para vocês o jogo de tabuleiro Maré Alta. Nesse vídeo eu vou apresentar as regras desse jogo e como jogar. Então, se você curtir, saiba que a gente vai fazer um sorteio dele, mas é somente lá no nosso Instagram. Então, não se esquece de se inscrever em nossas redes sociais. Neste jogo, você é um criador de ovelhas em uma ilha. Pois é, e quando a maré sobe, tadinha das ovelhinhas. Elas ficam a ver navios, coitadas. Parecendo aquela cena do Titanic em que o Jack não tinha condições de ficar numa prancha de madeira. É um jogo para de 3 a 5 pessoas, criado pelo designer Stephen Dorhan e da editora Funbox, e distribuído pela Bestmark Distribuidora. É um joguinho bem rápido, de mais ou menos uns 30 minutos. E você tem apenas 3 conjuntos de cartas. As cartas de clima, as cartas de nível de maré e as cartas de boia. As cartas de clima possuem números de 1 a 60 e algumas delas possuem uma boia inteira ou meia boia no topo, junto aos números. Outras não possuem nenhuma boia. E eu já vou explicar o uso disso. As cartas de maré são de 1 a 12, só que elas têm numeração repetida. Ela tem 212, 21, 210, 22, enfim. É de 1 a 12 duas vezes. E ela tem o desenho das ovelhinhas, que é muito engraçadinho. E as cartas de boia são 24 no total e são todas iguais. Então, como é que joga? Bom, primeiramente você embaralha as cartas de clima. Você vai dar 12 cartas para cada jogador. Então, nós vamos jogar com apenas 3 jogadores aqui. As demais cartas não serão mais usadas nessa partida. Então, elas podem voltar para a caixa. Cada jogador com seu baralho. Agora, nós vamos embaralhar as cartas de clima. E elas ficarão viradas para baixo. As cartas de boia são todas iguais, permanecem por aqui. Cada jogador vai verificar o seu baralho para ver quantas boias ele vai levar. Uma boia inteira vale como uma boia. Mas meia boia, para valer uma inteira, tem que se juntar com outra meia. Se sobrar uma meia, a gente não dá meia carta, né? Não vai rasgar a carta no meio. Então, ela simplesmente não conta, porque você arredonda para baixo. Então, são aqui neste baralho 3, 4, 5 boias. Então, este jogador começa com 5 boias. E elas ficam viradas para cima na mesa do jogador, enquanto o baralho de clima fica na mão do jogador. Vamos repetir esse processo para todos os jogadores. Se por um acaso o seu deck vier somente com cartas que não possuam boia nenhuma e você não conseguir pegar na contagem nenhuma boia, então você vai ter que embaralhar novamente e distribuir novamente os decks, pois você não pode jogar sem boias. Começado assim, o primeiro jogador
vamos começar pelo jogador aqui da minha direita, vai começar virando 2 cartas das cartas de maré. Como funciona? O seu objetivo é não ficar com o valor de maré mais alto. Por quê? Quando você fica com o valor de maré mais alto, você perde uma boia. Se você chegar ao final e perder todas as boias, você é eliminado da partida. A partida termina quando todas as cartas de maré acabam. Porém, se o jogo chegar a apenas 2 jogadores, você também pode encerrar a partida ali e fazer uma contagem de pontos. Por quê? Porque o objetivo é sempre ter mais pessoas. Quando você tem 2 jogadores somente, é óbvio que os 2 vão ter que pegar as cartas da mesa. Quando você tem de 3 a mais jogadores, é sempre uma incógnita quem vai pegar as cartas que estão na mesa, porque só 2 pessoas vão acabar pegando as cartas da maré. O primeiro jogador vai olhar as suas cartas e vai montar a sua estratégia. Por exemplo, o objetivo é não levar cartas, ou pelo menos levar só a menor carta. Porque quem leva a maior carta perde uma boia. O jogador, para levar a menor carta, ele é o jogador que coloca a carta de maior valor na mesa. Então, o jogador que coloca a carta de maior valor na mesa, ele escolhe a carta de menor valor de maré. Então, quanto maior o valor de clima, menor o valor de maré. A segunda carta mais alta, referente ao valor de clima, leva a carta mais alta que sobrou na mesa, referente à maré. Então, vamos começar. Ou você bota a menor carta que você tiver no seu baralho e espera que ninguém bote menor do que você, ou você já faz uma aposta muito alta, sabendo que as cartas vão de 1 a 60. E os números não se repetem. Quando você escolhe uma carta para colocar na mesa, nenhum jogador sabe que carta você está colocando, porque você vai colocá-la virada para baixo. Então, vamos dizer aqui que este jogador faça uma aposta alta, porque as cartas de número baixo dele, por exemplo, não são tão baixas. Este jogador aqui vai olhar seu baralho e vai pensar que ele pode se dar bem. E vai botar uma carta de número menor. Já esse aqui vai olhar o seu baralho e vai pensar: oh, eu posso me dar bem. Eu posso não levar nada ou levar a de número menor. Eu vou arriscar nesse momento, como a carta menor é muito pequena, eu vou arriscar. Esse aqui é um raciocínio. Depois que todo mundo botou as suas cartas na mesa, vira-se as cartas ao mesmo tempo e vê quem é que vai levar. Então, a pessoa com a carta de maior número, que é a 60, vai levar a carta de menor número de maré. Então, essa carta descarta virada para baixo e ele leva a carta de maré e ela fica na frente do jogador, virada para cima. O segundo jogador com a carta mais alta vai levar a segunda carta de maré. O coitado achou que estava fazendo uma boa jogada, mas não sabia as cartas dos adversários. Então, esta carta dele também é descartada, virada para baixo, e ele leva esta carta de maré e bota na sua frente. Esta aqui era a menor carta de todos, não levou nada, vai descartar do mesmo jeito. Bom, como este aqui é o maior valor de carta de maré na mesa, essa pessoa vai perder uma boia. E aí você vira a boia
de cabeça para baixo. Passa para o próximo jogador, que vai virar 2 cartas. E vai começar de novo as estratégias. Então, revela-se as cartas. Esse jogador vai levar a menor carta de maré. A menor carta de maré, porque ele era a maior carta de clima. E descartou. A segunda maior carta de clima vai levar a segunda maior. Vai levar a maior carta de maré e também vai descartar. A outra carta menor não leva carta nenhuma. E o pobre coitado continua sendo a pessoa com maior carta de maré da mesa. Então ele descarta uma boia. Agora a carta de maré mais alta na mesa é deste jogador aqui. Então, essa pessoa que vai perder a boia. Muitas vezes, a melhor estratégia é você levar uma carta para que... porque ela pode ter um número menor do que a carta que você está em mãos. Então, às vezes é interessante você querer levar a carta também. Pessoas com mais habilidade vão conseguir também meio que contar as cartas para saber que cartas já saíram e planejar a sua estratégia em relação aos demais jogadores. O primeiro jogador que perder todas as boias ainda pode jogar uma próxima rodada, contanto que na próxima rodada ele não tenha que descartar boias. Ele pode continuar jogando até não ser necessário ele descartar boias. Se ele tiver necessidade de descartar boias, ele vai ser eliminado do jogo. Como foi mostrado, o jogador com maior valor de maré precisa eliminar uma boia. Como esse jogador não tem mais boia para ser eliminada, então ele está eliminado do jogo. E aí é nesse momento que você decide. Se chegamos a 2 jogadores somente, você pode parar por aqui e contar os pontos, ou continuar o jogo até terminar as cartas. Faltam 2. Então vamos terminar as cartas. Este jogador aqui já não joga mais. De maior valor leva a menor. E o de menor, e o segundo maior valor, leva a maior. E aí, por conta disso, entre eles, ele tem a sua boia eliminada. Cada boia que o jogador não perdeu vale 1 ponto. Então, nesse caso, somente este jogador aqui conseguiu manter algumas boias. Então, fez 1, 2, 3, 4 pontos. O jogador com a carta de nível de maré de número mais baixo também leva 1 ponto adicional. Neste caso, este jogador vai levar 1 ponto adicional. Então, além de 4 pontos, ele fez mais 1, 5.
O jogador que foi eliminado, ele simplesmente perde um ponto. Então ele fica com -1. Pois é. O jogador que não tem nenhuma boia e não tinha a carta de maré de valor menor, fica com 0 pontos. Se houvesse um empate, ambos os jogadores remanescentes tivessem carta de maré de mesmo valor, e elas eram as mais baixas, então cada um levariam um ponto. Como não foi o caso, este jogador levou 5, este 0, este -1. Você vai jogar este jogo a quantidade de jogadores que tem na mesa. Então, se são 3 jogadores, neste caso, a gente teria que fazer 3 partidas e somar a pontuação final em cada uma delas, e quem fizer mais pontos será o grande vencedor de Maré Alta. Se você gostou deste vídeo, desta explicação de gameplay, não esquece de dar um joinha aqui. E se você gostou do jogo, compartilha com seus amigos. É um jogo bem interessante, bem divertido, bem dinâmico, né? Bem rápido e super fácil de transportar. São poucas cartas. Bota na bolsinha e leva. Ótimo para viagens. Eu gostaria de agradecer a Best Market Distribuidora e a Fanbox por nos terem enviado este jogo, que é uma gracinha, é muito fofo, muito rápido e divertido.